Em 2019, a lei que criou os medicamentos genéricos completa 20 anos. Para falar sobre os avanços do setor, nós convidamos a presidente da Progenéricos, Thelma Salles. No programa de hoje, está começando mais um É de Farmácia. Olá, seja bem-vindo. A gente está começando mais um É de Farmácia e a pauta hoje é 20 anos da lei que criou os genéricos no Brasil. Antes, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aqui embaixo para você receber todas as notificações dos próximos programas e não perder nada. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a presidente da Progenéricos, Thelma Salles. Thelma, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Antes da gente começar esse papo, alguns números interessantes. Para quem não sabe, 85% dos medicamentos genéricos estão no Farmácia Popular do Brasil, 79% dos consumidores compram ou já compraram medicamentos genéricos, 33% dos medicamentos genéricos, 33% dos medicamentos prescritos no Brasil são genéricos e 33% dos medicamentos vendidos no país são medicamentos genéricos. São números relevantes, não é, Thelma, que indicam que os genéricos estão crescendo, continuam crescendo cada vez mais. A gente vê os números na imprensa quase que diariamente, fala-se muito sobre isso. Quais os principais avanços na área nesses últimos 20 anos? O principal avanço, acho que o mais relevante, é a confiança do consumidor. Nesses 20 anos, a gente viu um mercado ascendente, impulsionando o mercado farmacêutico total, e a gente viu que os genéricos não trouxeram só para a população brasileira o acesso, mas ele também foi capaz de imprimir um novo modelo para o mercado farmacêutico brasileiro. As indústrias se equiparam de outra forma, é um outro perfil. Valor agregado em torno dos genéricos, como novas tecnologias, desenvolvimento de produto, outras categorias de que o mercado pôde imprimir. Centros de ciência farmacêutica, novas competências na área farmacêutica, mas principalmente o avanço do setor farmacêutico, acesso da população a medicamentos. Antigamente a gente dizia que de uma receita prescrita, mais ou menos metade era aviada. Hoje não. Se você for ver as receitas, se tiverem 3 medicamentos, é possível comprar os 3 medicamentos na forma genérica. E quando você não tem o genérico para uma determinada doença, você vai usar o genérico como um coadjuvante, né? Se for um antibiótico, um medicamento que ainda não tem uma formulação genérica, porque a patente ainda não está prescrita, você vai ter um genérico para poder auxiliar. Ou vai ser um antitérmico, vai ser um antibiótico, ou vai ser um medicamento para pressão, mas principalmente nas áreas de hipertensão, colesterol, diabetes, que são as doenças que mais acometem a população brasileira e que vão culminar naquelas doenças que os médicos chamam de crônico-degenerativas, elas podem ser tratadas sim com medicamento genérico. Essa questão da confiança que você falou é bem interessante, porque eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu já utilizava o medicamento genérico, algumas pessoas da minha família diziam, não, mas genérico não funciona, não. E eu percebo que já não está mais acontecendo isso, as pessoas já não estão mais falando que genérico não funciona e chegam na farmácia e pedem para comprar o genérico, até quando esse genérico não está prescrito. Não é, Thelma? Porque a gente chama isso de intercambiabilidade, né? O consumidor pode fazer essa troca. Eu tenho um dado aqui do IQVIA dizendo que o segmento de genéricos ele cresceu 9,82% no primeiro trimestre desse ano em comparação ao mesmo período do ano passado e que foram comercializadas 357 milhões de unidades. A que você atribui esse crescimento? Olha, além da confiança que você já comentou. A gente tem uma conjunção que é positiva para o mercado, que é a questão econômica. A crise, a recessão. Ela é positiva para determinados mercados, não é positiva para a população, que seria melhor que nós estivéssemos num país próspero, mas quando você se depara com a fragilidade econômica e a necessidade do acesso a medicamentos, o genérico é sempre o mais pedido e o mais receitado, e também é aquele que o farmacêutico tenta mostrar para o paciente, para o usuário do medicamento, que ele pode fazer uma troca segura. A intercambiabilidade ela só é possível porque ela é atestada cientificamente. É preciso fazer testes de bioequivalência,
equivalência farmacêutica, são testes que você precisa provar que o medicamento genérico é exatamente igual ao medicamento que ele copia, tanto no efeito terapêutico quanto no efeito adverso. Então, quando a gente começa a falar que é possível fazer a troca, você vê que o binômio qualidade-preço é o que sustenta esse crescimento. É a confiança do consumidor e o preço acessível. Você falou do farmacêutico. Eu vou aproveitar para um gancho de uma pergunta que eu tenho aqui. Fala-se muito do papel do médico na prescrição desse medicamento genérico. É importante, claro que é importante, mas e o papel do farmacêutico, Thelma? Que peso que o farmacêutico tem na questão dos genéricos? Eu acho que ele tem um peso muito grande, às vezes até maior do que o próprio médico em determinados momentos. Porque para determinadas doenças, você pode comprar medicamentos que não precisam ser prescritos, aqueles medicamentos que não são tarjados. Então você vai com um determinado problema, chega no farmacêutico e a farmácia pode dizer, olha, você precisa ir ao médico, ou ele pode dizer, não, você pode só tomar esse antitérmico, você pode usar só um relaxante muscular. Então o papel do farmacêutico é preponderante. O esclarecimento, o atendimento, assistência farmacêutica que se faz na farmácia tem um papel muito importante, ainda mais num país com tantas desigualdades, um país continental, onde nem sempre o posto médico está muito perto, a farmácia tem um papel muito preponderante. A capilaridade é muito grande, A capilaridade né? é grande, então nós precisamos muito do ponto de venda. Eu costumo dizer que é na farmácia que o atendimento final para o paciente é feito, porque você vai ao médico, o médico prescreve um medicamento, mas é na farmácia que você vai poder fazer a troca segura ou trazer a prescrição exatamente quando o médico, aquela que o médico fez. Então o ciclo do atendimento farmacêutico, do atendimento médico se faz na farmácia. Thelma, nos Estados Unidos, por exemplo, assim como na Alemanha, a participação de genéricos já chega a 70% a 80%, mais ou menos. E aqui no Brasil, a gente ainda está nos 30%, 34%. O que falta para o Brasil atingir esses patamares de países como a Alemanha e Estados Unidos? Bom, primeiro, são mercados muito diferentes, economicamente diferentes. Depois, nós não temos nem maioridade ainda, temos 20 anos. Você falou que esses mercados têm 80 anos. A forma como os medicamentos chegaram nesses países, como é que foi possível, né, introduzir a política de genéricos. Então, a política é recente. Depois, porque o modelo de reembolso também é diferente. No Brasil, o brasileiro vai custear o medicamento e ele compra a maior parte do medicamento. Você tem o seu plano de saúde, mas ele não paga o seu medicamento. E às vezes você também vai ao médico no posto de saúde, mas nem o posto de saúde pode dispensar todos os medicamentos. E é uma questão de maturidade mesmo, são modelos. Em alguns países desses que você citou, é o governo quem vai pagar. Em outros países, é o plano de saúde. E existe outra coisa. Nesses mercados só existem dois tipos de medicamento. O medicamento referência e logo depois o genérico. Nós temos também os similares aqui, que são medicamentos que concorrem com genéricos. Nós temos um mercado um pouco diferente. Mas como mercado novo e com os avanços que essa própria estrutura de dispensação de medicamentos, de modelo de prestação de serviço médico, isso pode vir a mudar. Mas eu vejo que o genérico está se comportando muito bem nesses 20 anos, se comparado aos mercados mais maduros. O IQVIA revelou que 10 medicamentos mais prescritos em receita por médicos no Brasil, desses 10, 6 são genéricos, né? Quer dizer, tem aí já uma virada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso vem de quê? De pesquisa, de desenvolvimento, de... Bom, primeiro, a confiança do médico. O médico hoje, ele não coloca óbice para os genéricos, ou seja, às vezes o médico prescreve uma marca e o próprio paciente pergunta, posso usar o genérico? O médico normalmente diz que não. Depois, ele muitas vezes já prescreve pelo ativo, ou escreve a marca e escreve o ativo. Então, o paciente pode chegar na farmácia também e fazer a troca. Mas tem um esclarecimento muito grande. A população já sabe que existe o medicamento genérico, ela pode procurar uma cópia segura, eficaz e segura. Então, a confiança do médico vem se dando por meio da prescrição. Então, é possível, né, que os organismos que fazem essas pesquisas, como o IQVIA, atestar a confiabilidade do médico na hora da prescrição. E 95% das doenças já são cobertas por genéricos, das né? doenças prevalentes, que a gente diz, né? Que 95% das doenças mais conhecidas, as prevalentes, que são essas doenças que eu falei, são as doenças crônicas. Essas você já encontra medicamentos. E assim, uma patente de medicamentos dura 20 anos. Né? Cessado esse prazo, você pode já iniciar, a indústria farmacêutica já inicia até um pouco antes, o desenvolvimento desses produtos para
rapidamente, assim que a patente termina, ela comercializar, colocar, disponibilizar ao mercado o medicamento genérico. No Brasil, a gente tem uma perversidade, que é quando no resto do mundo se demora de 2 a 4 anos para se analisar um pedido de patente, no Brasil, em média, de 10 a 14 anos. Então, você já tem uma patente que às vezes se estende por mais de 20 anos, que é o prazo correto. Mas, de toda forma, a indústria farmacêutica brasileira está muito atenta. E mesmo as outras indústrias que não estão sediadas aqui no Brasil, elas também olham esse mercado e muitas indústrias têm chegado. Nós temos muitas multinacionais aqui, empresas de capital estrangeiro, que construíram plantas aqui e que vieram por causa dos genéricos, que viram esse vigor do mercado e hoje disponibilizam. Grandes empresas multinacionais que têm marcas, elas também têm os braços de genérico. É o caso de Novartis, que tem a Sandoz, Sanofi, que tem Medley, e mesmo empresas como a Merck, que tem suas linhas de genérico, e as empresas nacionais muito grandes, que você tem os meus associados, nós temos 17 associados que juntos representam 87% do mercado farmacêutico, de genéricos. Qual a previsão de término de patente para 2019? Olha, novos genéricos? Os novos genéricos, eles dependem, é o que eu estou dizendo, da análise, do término da análise da patente no INPI. Então, a gente precisa que esse mercado essas patentes sejam liberadas para que a gente possa copiar. Então, a gente não tem muito como prever o tempo que o INPI vai levar. Mas, de toda forma, essas doenças que são mais prevalentes já podem contar com o genérico. Você tem também o movimento dos biosimilares, que são medicamentos biológicos que vão chegar ao mercado na sua cópia, que se chama biosimilar. Então, o mercado ele vem crescendo e vem crescendo com vigor. O importante é que o paciente seja bem orientado. E aí é o papel da farmácia. Não tenho essa cópia para te disponibilizar, então você usa a marca que foi prescrita, mas eu tenho a marca e, além da marca, eu tenho o genérico. Então, a informação no ponto de venda é primordial. E em relação ao INPI, quais são os gargalos que você destaca? Olha, os gargalos do INPI, eles são conhecidos e reconhecidos pelo próprio INPI. O INPI, ele não tem estrutura, ele não consegue responder à demanda. Hoje, no INPI, deve ter mais ou menos por volta de 20, 21 mil processos de patente para serem analisados. Eu estou falando não é da molécula, que são 20 mil cópias de medicamentos, mais das patentes de moléculas e as que circundam essas moléculas. Então, é preciso agilidade. O INPI precisa de recursos, precisa de infraestrutura, precisa de capacitação pessoal e precisa de gente. E tudo isso é o governo federal agora, que nessa nova fórmula de olhar o mercado e entender onde é que estão os gargalos, que vai ter que empoderar o INPI daquilo que ele precisa, que é estrutura, que é recurso, para poder responder às necessidades. Porque o custo não é só para o paciente, o custo é inclusive para o próprio governo, que muitas vezes se vê refém de comprar marcas que ele já poderia ter disponibilizado na fórmula genérica. E o genérico, para chegar ao mercado, ele já é registrado com preço 35% mais barato que o referência. E a prática de mercado é que esses descontos cheguem a 60%. Então, beneficia o consumidor e o Estado brasileiro. Thelma, para a gente fechar a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo. Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, por natureza otimista. Acompanho o mercado farmacêutico há muito tempo. Eu sou filha de dono de farmácia. Então, eu vi o mercado crescendo, eu vi o tamanho das prateleiras. Então, eu olho para esse mercado com muito carinho. Mas eu vejo que nós temos um governo novo que precisa fazer um reconhecimento muito seguro e ter muita responsabilidade para saber onde é que vai mexer e onde precisa realmente ter aporte e incentivo. Mas eu queria deixar uma mensagem para o farmacêutico. O farmacêutico que é aquele profissional que efetivamente pode não só cuidar do paciente na hora que ele dispensa um medicamento, mas de acolher, de dar informação, porque muitas vezes é o acolhimento humano que falta. Então a figura do farmacêutico é primordial. Excelente, obrigada. Nada, obrigada a você. Obrigada a você pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Raindrops fall